Tudo vai seguindo lá. Tu és mágica. Olá, você ligado aí no Facebook do Inove Eduque. A gente está falando ao vivo aqui da redação. E a gente vai trazer um tema muito legal para você ligado aí no nosso Facebook, na nossa página do Facebook. Eu tô aqui com o Doug Alvoroçado. Tudo bem, Doug? Tudo bom, querido. Seja bem-vindo aqui ao Inove Eduque. A gente vai falar sobre personalização do ensino, um tema que está muito em alta, principalmente com as novas tecnologias na educação. Então a ideia dessa live é a gente esclarecer o que é essa personalização do ensino, como que ela pode ser aplicada, os desafios dessa personalização, e a gente vai estar trazendo todas essas informações aqui durante essa live. Eu vou pedindo para o pessoal já ir compartilhando, quem está participando aí da nossa live, para a gente tentar aí agregar o maior número possível de pessoas. Mas, Doug, acho que para a gente começar a falar um pouquinho dessa personalização, o que é essa personalização de ensino que realmente vem cada vez mais em alta, né, na educação do Brasil. Primeiro, bom dia, boa tarde para todo mundo que está assistindo aí na live. É sempre um prazer estar falando aqui com vocês. Então, personalização da educação é um processo que tem vindo de um tempo para cá, mas ele, na verdade, ele já existe há bastante tempo, já com vários outros nomes. Você pode desde Pierre Levy, desde Vygotsky, que falava da zona de desenvolvimento proximal, já tinha alguma coisa ali de o aluno aprende de uma maneira diferente do outro. Aí você tem outros pensadores que falam exatamente a mesma coisa, que o aluno ele vai buscando outros interesses de aprendizado, e hoje nós chegamos com esse nome de personalização da educação, que nada mais é entender que para uma educação de qualidade, cada aluno vai percorrer o seu próprio percurso. Essa ideia da sala de aula com 25, 30, 40 alunos e que todo mundo ali aprende igual, é uma coisa que já não dava certo no século passado. Óbvio, a maioria conseguiu vencer esse processo, se adequou a isso. Detalhe que é vencer, né? Não é necessariamente adquirir aquele conteúdo e evoluir, né? Com certeza. Se eu perguntar aqui dos conceitos de química, os afluentes do Rio Amazonas que nós estudamos aqui, eu mesmo não lembro mais. Eu também não. Então são coisas que a gente venceu na educação. E agora nós estamos num processo novo, entender que cada um apreende a informação de uma maneira, cada aluno entende de uma maneira, tem um ritmo, tem uma especialidade e apresenta resultados de uma maneira mais fácil. Tem aluno que é mais auditivo, tem aluno que é mais visual, tem aluno que é mais artístico, tem aluno que é mais cinético. Então se cada um deles conseguir percorrer o seu percurso de aprendizagem e a escola entender que isso é bom, nossa, como vai ser boa a personalização da educação, né? Para o aluno entender que esse processo vai ser bom para todo mundo, para a escola inclusive, e para a formação do futuro. É verdade, o pessoal já está participando, a Cristiane Fiorentini está mandando aí, cada aluno percorre o seu próprio percurso e está batendo palminha para a gente, porque realmente é a tendência, a gente torce para que isso se confirme, que isso seja aí a tendência mesmo do modelo de ensino. A Kátia Silva, muito feliz em te assistir, Doug. É mesmo? Pessoal aqui participando, mandando carinho aí com coração o Doug está participando também aqui na nossa live. Bom, vamos aí, continuem aí participando, mandando perguntas, dando aí a opinião de vocês. A ideia é que a gente tenha bastante gente assistindo aí a nossa live para a gente falar desse assunto tão atual, que é a personalização da educação, do ensino do aprendizado, né, de forma geral. A Kátia Silva está mandando aqui também, cada um aprendendo dentro do seu limite. É isso aí. Bom, vamos apresentar um pouquinho também o Doug, porque eu falei aqui de forma rápida para a gente começar a nossa live. O Doug Alvoroçado, que é o Douglas, né? Das Neves, mas só por muito íntimo. Esse é o Doug Alvoroçado para todo mundo. Isso aí, Doug Alvoroçado, por isso que a gente vai falar Doug mesmo, porque ele já é conhecido assim por todo mundo. Ele que é pedagogo, professor e também intérprete de Libras, né, Doug? Sim, sou intérprete de Libras, aprendi Libras da melhor maneira possível na infância, então foi muito bom, um contato com o surdo, então eu peguei muita paixão, muito amor pela surdez, pelas pessoas com surdez, pelo idioma da Libras, e isso fez muita diferença na minha vida. E aí eu acabei percorrendo o caminho da inclusão por causa disso. E na minha formação eu achava que todo mundo queria trabalhar com inclusão porque eu achava fascinante. Quando eu cheguei na faculdade e vi que não era isso, que ninguém queria porque era mais difícil, que é isso, que é aquilo, aí eu me surpreendi. Então eu percorri esse caminho da inclusão
com apoio de tecnologias, porque eu também sou técnico em eletrônica, eu também sou pirofagista, assistente de circo, eu faço um monte de coisa. Então, muita coisa. Sou consultor pedagógico também. Multifacetado. Enquanto os outros dormem, a gente estuda. Tá certo, Doug. E o Doug vai estar no Bet Educar deste ano, né? O Bet Educar que vai acontecer do dia 8 ao dia 11 de maio. E ele vai estar palestrando, né, no primeiro dia, no dia 8, sobre esse assunto da personalização. Eu tenho até o tema aqui da tua palestra, que é uma pergunta. Deixa eu pegar aqui, Doug, se você puder me adiantar, que é... Personalização e individualização. Isso, que eu estou pegando aqui, exatamente. Personalização e individualização. Porque tem essa dúvida, né? Será que individualizar muito o ensino é o segredo? Há correntes que ainda são um pouco resistentes a esse modelo. Na verdade, são 4 processos diferentes. Um deles é aquele processo que a gente já vê na sala de aula, que é o professor preparar uma aula, se preocupar com o ensino, se preocupar em como ele vai trabalhar esse conteúdo. Aí ele chega na sala de aula, preparado ou não, né? Porque tem colegas que não se preparam, e vai lá e dá e coloca na sala de aula o seu conteúdo. E aí cada aluno aprende de uma maneira, pegando de uma maneira. Tem aquele professor que é um pouco mais preocupado, que detecta ali alunos que têm mais dificuldade. Então eu detectei que o aluno A, ele tem mais dificuldade nesse conteúdo de matemática que eu preparei. Então, como é que ele faria? Ele pegaria esse aluno e daria um reforço, aí de várias maneiras possíveis. Lembrando muito a época que a gente chamava da explicadora. Sim. Então, dá um reforço de conteúdo, dá mais conteúdo, e às vezes dava até certo. Às vezes esse aluno, mas a gente entendia que a turma tinha um nível e que esse aluno que tinha uma defasagem tinha que atingir esse nível de aprendizagem. Então a gente dava um reforço para que esse aluno chegasse aqui. Às vezes dava certo, às vezes não. Então esse é um processo chamado de individualização. Eu pego o conteúdo e vou esmiuçar ele bastante para o indivíduo. Isso é um processo que está errado? Não, é um processo bom. Acontece algumas vezes, tem que acontecer, mas ele não é o ideal. Porque imagina eu preparar 50 aulas para todos os meus alunos. Então, eu entender que eu preciso... E que todo mundo tem a sua dificuldade. Hoje eu tenho mais em matemática, amanhã em história, amanhã em português, mas é um processo que tem que acontecer na escola sim. O segundo processo é a diferenciação. Que além de eu coletar na minha turma, olha, esse grupo aqui tem mais afinidade com história, esse grupo aqui tem mais afinidade com arte. Então, na hora que eu vou trabalhar meu conteúdo de matemática, eu posso dar enfoques diferentes. E aí, na hora, todos os alunos vão aprender com enfoques diferentes. Eu posso fazer mesas, rotações, né? E na hora de devolver, eles me devolvem todos da maneira que eles acham melhor na sua prova. Mas aí eu reúno aqueles alunos que têm afinidade em arte e eles vão trabalhar com arte. Eu reúno aqueles alunos que têm afinidade com história e eles vão trabalhar história. É legal? É super legal, tem que acontecer também. Mas a gente está falando de personalização, que ainda não chegamos lá. A personalização é o quê? Cada aluno tem o seu tempo, cada aluno tem o seu percurso. E se eu juntar os alunos de arte só com a galera de artes, ele não vai tirar todo o potencial que ele poderia juntar arte com história, com matemática, com português. Então, se esse aluno percorrer um caminho de eu vou pegar artes, eu vou pegar história, eu vou pegar português e matemática e vou desenvolver a minha aprendizagem nesse percurso. Óbvio, o aluno ele não tem consciência de todo o conteúdo que ele precisa ter. Então, o professor ele fica ali como um facilitador, como um guia na aprendizagem, dizendo, olha, vai por aqui, estuda isso aqui, olha, tem esse material, mas o percurso é do aluno. Ele vai percorrendo um caminho que ele acha interessante, mas e o professor vai inserindo ali conteúdo, olha, isso daqui tem a ver com o seu projeto, dá uma olhada aqui. E no final, esse aluno vai ter que se juntar aos outros colegas, vem você de história, vem você de arte, e vamos produzir juntos uma aprendizagem, um produto, uma culminância que vai ser legal. Então, isso, o aluno vai passar por todas as áreas, conviver com todas as habilidades, aprendizagens diferentes, e vai estar personalizando o seu caminho, o seu ensino. E é nesse sentido que a nossa escola tem que se espelhar, entender que é o futuro, acontece assim, e o nosso aluno de hoje não é aquele aluno do passado. Ele já chegou com muitas preferências, com muitos conteúdos, vamos usar isso a nosso favor. Bom, a gente está falando e o pessoal já está fazendo perguntas. O Júnior Nicolai está falando aqui, ainda fica uma dúvida para os pais sobre todo esse contexto que temos dado ao aluno, ao jeito
de aprender do aluno em relação ao jeito que se ensinava e se aprendia nos anos 70, 80, 90. Será que o que estamos proporcionando aos alunos gerará bons frutos? Como convencer sobre isso? Então, eu acho que é sempre uma experiência nova. Olha, as pesquisas apontam que 65% dos alunos que estão na escola hoje vão trabalhar em profissões que ainda não existem. Então, eu não posso preparar o aluno de hoje para o trabalho de hoje. Eu quero que meu filho seja professor como eu, olha que legal. Mas será que a minha profissão vai ser igual? Será que a profissão ainda vai existir? Tomara que sim. Mas mesmo que ela exista, será que ela vai continuar da mesma maneira? Então, nós temos que entender que é um futuro e nós estamos preparando o aluno, e não é, quando a gente fala de personalização, a gente está dizendo assim, ó, abre mão de todo o conteúdo e vamos trabalhar só o que o aluno quer. Não é bem isso. O professor vai estar ali colocando conteúdos. Olha, é o momento de você aprender um tanto de matemática. Olha aqui, que isso vai te ajudar. Mas a ideia do percurso, a intenção, não é que o aluno passe em medicina. É que o aluno desenvolva o seu projeto. Se o projeto dele for medicina na faculdade, que bom. Se o projeto dele for outro, então ele vai percorrer um caminho que vai facilitá-lo para chegar lá. E o professor ainda vai estar dando esses conteúdos. Não vai existir defasagem de conteúdos, muito pelo contrário. Na nossa época a gente teve tanto conteúdo como as afluentes do Rio Amazonas, que a gente de repente usou para uma prova, e hoje eu não lembro, não sei, se alguém lembrar pode mandar aqui que a gente lê. Mas não vai ter essa defasagem, porque as profissões de futuro estão exigindo exatamente resolução de problemas, criatividade, resolução de conflitos. Então são coisas que o aluno vai ter ali, e com autonomia e autoria do seu próprio percurso. O Diego Costa também aqui fez uma pergunta grande, o Diego. Mas que bom, Diego, para a gente contextualizar aqui com a nossa live. Valeu aí pela tua participação. Vocês concordam que as escolas, como a Escola da Ponte, estão dentro desse processo de personificação da educação? Eu pergunto porque a Escola da Ponte trabalha com projetos e projetos escolhidos pelos alunos. Qual é a dificuldade da educação hoje de trabalhar com a energia potencial e a potencialidade de cada aluno? Na verdade, a dificuldade é que a educação é um sistema bem tradicional. E a educação como nós temos hoje, ela deu certo por muito tempo. Nós somos frutos dessa educação. Chegamos, conseguimos. Então não é que ela está toda errada. É que existem variedade de alunos. Alguns fracassaram, outros conseguiram chegar lá. Mas agora o número de alunos diverso, a diversidade aumentou, cresceu. Ou ela já existia e era abafada. É uma coisa que a gente tem que se perguntar, por causa das mudanças na sociedade também. Então, a Escola da Ponte, a Escola dos Sonhos e demais outras escolas que trabalham com aprendizagem baseada em desafios, aprendizagem baseada em projetos, são ideias de como trabalhar. Mas a escola ainda está no processo. Imagina para o sistema do Rio, onde nós estamos, que é o maior sistema educacional da América Latina. Imagina a gente mudar todas as escolas. A partir de amanhã não vai ser. A gente sabe que isso vai quebrar, não vai dar certo. Então é um processo aos poucos. Isso vem muito do professor de sala de aula. O professor de sala de aula não está impedido em trabalhar com desafios e trabalhar com projetos. Mesmo que o sistema ainda exija uma prova no final, mesmo que o sistema exija uma avaliação mais formal no final do processo, o professor pode trabalhar e inserir conteúdos dessas maneiras, e o aluno vai ser aprovado como qualquer outro, porque ele vai estar adequado ao que se espera no final do processo. Eu vou pedir daqui a pouco para você trazer para a gente casos concretos claro, que aconteceram provavelmente na tua trajetória, né? Mas você estava falando de mudanças na educação, enfim, que elas são necessárias, que a gente vem de uma estrutura que vem mudando sobretudo porque o mercado vem mudando, né? Uma das mudanças, acho que pontuais, que a gente viu de perto são os adventos tecnológicos, né? Os recursos tecnológicos cada vez mais aí desenvolvidos, e isso no mercado de trabalho está ali um do lado do outro, não tem jeito. Isso pode ajudar, esses recursos tecnológicos, e também podem atrapalhar. Nessa personalização do ensino, esses recursos tecnológicos também estão incluídos, ou seja, utilizam essas ferramentas, mostram como utilizá-las? Sim, eu costumo dizer que toda ajuda é bem-vinda. As tecnologias, elas não mudaram a educação, elas mudaram a sociedade. Na verdade, até o Castle tem uma ideia de que a tecnologia não mudou a sociedade, ela avançou a sociedade, e a educação ela não mudou, a educação só se espelhou nessa mudança de sociedade.
Então, as tecnologias, elas refletem como a nossa sociedade é. Hoje, ontem passou uma matéria sobre os bitcoins que dizia uma fala maravilhosa que falava: o Bitcoin está fazendo com a cédula a mesma coisa que o e-mail fez com a carta, entendeu? Acabou a carta? Não acabou, mas modernizou. Hoje você tem mais liberdade, mais flexibilidade, mais velocidade. Então, as tecnologias, essas novas tecnologias, elas estão chegando para mudar algumas coisas, para facilitar algumas coisas. Olha que legal você ter na sua sala de aula um e-board, um smartboard, né? Um quadro inteligente. Poxa, que legal. Ah, mas o professor usa esse quadro para dar a mesma aula que ele dava antes, só que agora com figurinha, com imagem, com isso. Tá errado? Tem gente que fala mal disso. Eu não falo mal. Por quê? Porque é o primeiro passo. Nós sabemos que apenas 1/3 dos nossos professores estão habituados a usar tecnologia. Então isso é muito bom. Poxa, pelo menos ele já está usando o quadro, já chegou o notebook, ou já está usando o próprio celular, com a internet, com o WhatsApp, com ferramentas tecnológicas. Então tudo isso é muito bom e é muito importante para começar. Caramba, hoje em dia a gente já tem possibilidade de uma colaboração, de uma escrita, de uma redação colaborativa nas ferramentas do Google. Poxa, que legal, já é mais uma coisa que a gente pode usar. Já tem uma sala de aula virtual, um LMS, já tem Moodle. Poxa, vamos ampliar. Então, tudo isso vem trazendo, e eu posso trabalho na minha sala de aula de diversas maneiras, de maneiras mais sustentadas, assim, mantendo mais o tradicional com inovações pontuais, ou mais disruptivas, tipo, mudando completamente a minha sala de aula com apoio de tecnologias de alto custo e de baixo custo. Uma caixa de papelão na mão de quem sabe usar, nossa, é uma tecnologia tremenda. Você tem criatividade, né? Criatividade, muita força de vontade, um pouco de suor também, né? Mas isso é tudo muito bom e vai ser bem legal. O que eu achei interessante que você falou, assim, não esperar o sistema. Porque a gente tem muito disso, né? Poxa, mas o sistema de ensino não me permite, não me dá uma flexibilidade para eu propor essas ideias novas. E eu acho que o que pode mudar o sistema é o de baixo mesmo, né? O professor dentro da sala de aula. Não, talvez, o diretor, o coordenador, o secretário de educação, né, o MEC. Eu acho que vindo de baixo, vindo dali da sala de aula, as transformações elas podem acontecer. É isso que você sugere? Olha, eu sou muito a favor da transformação ascendente, aquela que nasce na sala de aula, nasceu ali, por isso que eu tenho uma raiva a única raiva que eu tenho de professor o professor não tira foto, o professor não registra, ele deu uma aula, ele acha, isso aqui não foi nada, eu só usei essa ferramenta aqui, vezes aqui, e 100% da minha turma aprendeu. Caramba! Gente, o professor tem que botar para fora. Pode ser uma aula que você acha que é desse tamaninho, mas coloque para fora. Poxa, usei uma ferramenta assim, bota para fora. E aí, porque aí o diretor vai ouvir, um colega vai ouvir, poxa, eu vou fazer igual, um outro colega, poxa, eu vou replicar isso aqui lá no Amazonas. E daqui a pouco as coisas começam nessa ebulição e começam a mudar. Aí o diretor começa a mudar, esse diretor começa a mudar, tem uma fala de repente com outro colega, e as coisas ascendentes elas mudam de maneira muito melhor. Imagina se hoje o nosso secretário de educação vira e fala assim, não, a partir de agora toda aula vai ser disruptiva, pronto. Tem gente que não vai saber nem o que é. Então essas mudanças de cima para baixo, elas até doem um pouco, sabe? Poxa, eu tô aqui dando a minha aula, ele me mandou mudar. Sim. Agora, aquela que nasce no chão da sala de aula e vai encantando alunos, pais, professores, a tia da cantina, a galera da limpeza, essas mudanças são as que eu verdadeiramente acredito e as que verdadeiramente dão certo. A Kátia fez aqui uma pergunta legal de como ampliar a escola para a casa do aluno. Isso tem tudo a ver com o ensino personalizado. Com certeza. Até você estava falando, acho que numa das suas primeiras respostas, que aquela antiga explicadora, ela pode hoje acontecer por meio de um WhatsApp, né? Sei lá, grupos, enfim. Hoje em dia a comunicação está muito facilitada. Por aí, esses grupos de WhatsApp, esse ensino fora da sala de aula pode ser facilitado com as tecnologias? Olha, exatamente. Olha, tem muitas técnicas legais. Uma que eu destaco sempre é a sala de aula invertida. Sala de aula invertida está na boca de todo mundo está falando sobre isso. É exatamente isso. O professor geralmente ele faz o quê? Ele prepara a aula, aí ele chega na sala de aula e explica tudo.
Acabou o tempo. Aí você vai para a sala, casa, você vai estudar. Aí o aluno vai com as dúvidas todas. Vai lá, tenta fazer. E na volta o professor corrige o trabalho. Aí o aluno, caramba, não alcancei essa, ou alcancei tudo, esse conteúdo não faz diferença para mim. A sala de aula invertida é mais diferente. Cara, o professor ele prepara o material e manda para o aluno. E aí como ele manda? Se é por livro, se é por uma LMS, se é por uma sala de aula virtual, se é pelo Moodle, se é pelo Google Classroom, se é pelo e-mail do aluno, se é pelo WhatsApp, todas as técnicas valem. Ferramenta é o que não falta. É, o que não falta. Aí ele manda, o aluno vai lá e tem conteúdo. O aluno está o dia todo lá no YouTube. Por que ele não pode tirar 2 minutinhos lá no YouTube para ver uma aula lá da Khan Academy ou lá do YouTube Edu? Então essas ferramentas estão lá disponíveis para todo mundo usar, que são maravilhosas, eu recomendo. Ele vai lá, estuda um pouquinho. Quando ele chega na sala de aula, vamos dizer que o professor vai dar uma aula de frações. Então, gente, amanhã eu vou dar uma aula de frações. Vai em casa e estuda sobre isso. Aí o aluno vai lá, estuda. Quando o aluno chega na sala de aula, ele não chega, aí caramba, eu não faço a mínima ideia do que é. Não, ele já chega sabendo, ó, no Khan Academy eu ouvi isso, no YouTube Edu eu aprendi isso. Então o professor tem mais material para trabalhar na sala de aula, inclusive as dúvidas do aluno. E já chega até mais interessado naquele assunto. Com certeza. E se ele já conseguiu adquirir o conteúdo, ele já pode ser um monitor daqueles alunos que têm mais dificuldade. Então isso já muda um pouco. A sala de aula, eu sou muito contra coisa de educação em sala de aula. Para mim, a educação ela acontece o tempo todo. A profissão do professor ela tem que entender que eu tenho sim um período contratual lá que eu sou pago para estar ali. Mas o meu trabalho, a minha educação, ela vai acontecer em várias maneiras. Eu preparo material e mando pelo WhatsApp, o aluno vai consultar a hora que ele achar melhor. Eu preparei uma aula virtual e botei lá no Classroom e ele vai ter acesso quando ele quiser. Então, a sala de aula, ela ampliou para onde tiver um equipamentozinho desse, aqui é um celular, um computador, tem sala de aula, e o tempo é qualquer tempo também. Tem aluno que aprende melhor de noite, aprende melhor de dia, e o professor tem que estar antenado e usar isso a favor. Você aprende melhor de noite, você chega na escola morto, dormindo, não consegue pegar a matéria? Não se preocupe, o conteúdo está lá no seu WhatsApp, à noite você estuda. Que bom! É uma possibilidade, né? Você falou também de alunos que têm mais facilidade com visual, alunos que têm mais facilidade com auditivo, né? Ouvindo um pouquinho ali a matéria. Tem isso também de produzir materiais. Por exemplo, se a pessoa tem mais facilidade de aprender ouvindo, sei lá, fazer podcasts, né? Olha, e isso está dentro desse Eu sou muito, muito a favor de podcast. A minha esposa tem trabalhado com isso em uma instituição. Eu sou muito, muito a favor de podcast. Eu acho que faltam podcasts educacionais bons, assim, para a gente indicar para os alunos sobre conteúdos de história, conteúdos de geografia, conteúdos da atualidade. Então, os professores têm que começar a usar tudo. Poxa, o aluno que é mais visual, ele vai se beneficiar com uma obra de arte, com uma pintura ou com um vídeo no YouTube. Poxa, que legal, vou separar esse acervo e vou passar para o aluno. Aí eu tenho esse aluno que é mais auditivo. Poxa, tem um podcast aqui. Eu tenho um aluno que é mais cinético. Então, ó, ele vai se melhor dançando. Então, vamos de repente tem uma música que tem a ver com esse tema e ele vai absorver isso melhor. Eu sempre faço a pergunta, por que não? Por que não trabalhar a história com dança ou coisa? Eu não tenho todas as respostas, mas eu sei que tem muitos professores aqui no Brasil e no mundo fazendo coisas maravilhosas. Eu tenho amigos que trabalham em educação física, com tecnologia, de 1000 maneiras, e a gente pode juntar as coisas e fazer com que o aluno atinja o seu objetivo, a sua aprendizagem. Ser criativo, né? Exatamente. Os professores e ter essa receptividade dos alunos. Vamos lá, ó. Débora Tomé, Gustavo, Doug mencionou que poucos professores estão habilitados a usar tecnologias. Que orientação que ele dá aos educadores que estão em busca de atualização? Qual o caminho percorrer? Está perguntando aí a Débora. Então, Débora, ótima pergunta. Olha, hoje em dia você tem várias plataformas digitais que oferecem cursos pagos, gratuitos, todas para a formação do professor. Tem o Udemy, não sei como se fala, o Coursera, tem curso de Harvard, tem tudo, mas o principal a gente já tem na mão, que são as redes sociais. A gente tem muita coisa boa em rede social. Rede social ajudou muito a espalhar a informação. Então tem professores postando, tem eu lá, me segue lá no Doug Alvoroçado, me segue que eu tô sempre postando coisa legal. Tem muitos professores bons, tem Física Total do Ives Urquiza, tem o Merenda Mental do Peter,
Nossa, tem tanta gente boa fazendo tão bom trabalho. Então é muito legal os professores eles estarem se especializando. Óbvio, existe uma lacuna na formação inicial? Sim, existe. Vamos lutar para isso. A BNCC vai vir aí com essa revisão e a formação vai ter que mudar. Existe uma lacuna na formação continuada? Sim, existe. Vamos ver qual é a melhor maneira de trabalhar isso. Mas o professor também está fazendo o seu caminho, que é a sua carreira. Então, se você está interessada, Débora, procurem no Facebook iniciativas legais de professores, coisas estão acontecendo, projetos como a Escola dos Sonhos. Você tem o Portal Diversa, que tem muita ideia boa, você tem o Porvir, você tem o Canal Futura, você tem um monte de canais legais que dão ideias, que expressam coisas legais. Então é sempre bom a gente estar pesquisando, e eu recomendo muito. Tem uma amiga minha chamada Daiane Graça que fez um curso que está gratuito na internet sobre Google Classroom, que é maravilhoso. Quem nunca fez, vai lá, faz. Daiane, beijo, galera da nuvem. Vai lá, é um curso super fácil, você vai aprender em segundos e você já pode começar a usar com seus alunos. E aí quando eu falo que o professor não está preparado, Gustavo, desculpa, não é assim, o professor não sabe usar, mas não sabe como tirar o melhor daquilo. Eu sei usar uma apresentação, mas como tirar o melhor daquilo? E é nesse sentido que eu falo. Então não é, o professor não sabe usar. Não, o professor sabe. O professor é a melhor profissão do mundo. Você é repórter, né? O professor repórter também é legal. Eu sou filho de professor. Ótimo. Então o professor é o melhor do mundo. Mas os professores precisam tentar tirar o melhor das tecnologias que estão na mão dele. Olha, a gente teve também uma pergunta aqui da Cristiane, que assim, eu me identifiquei com a pergunta dela, que ela botou assim: Doug, como começar? Exemplo, uma escola fechada para inovações. Devemos começar com uma atividade? Porque a gente tem aquele sistema que pressiona o professor a seguir aquilo ali. Como furar aquele sistema? Uma escola fechada para inovação. Primeiro a gente tem que detectar qual é a tecnologia que a escola tem. Porque a escola é fechada, a inovação não. A escola é fechada para mudança. Porque dinheiro é inovação e tem, lápis é inovação e tem, caixa... Então, quais são as tecnologias que nós temos e que maneiras estão sendo usadas. Por exemplo, eu tenho um lápis, eu tenho o lápis como tecnologia na minha sala de aula. Poxa, que maneira legal a gente pode usar o lápis. O lápis serve para escrever? Isso a gente já sabe. Poxa, que outra técnica legal a gente pode usar o lápis? A gente pode usar o lápis num jogo para ensinar matemática? Pode. Você pode usar um lápis como um dardo para treinar a educação física? Pode. Então, a inovação não é recurso financeiro, também é. A inovação também é dinheiro, também é inovação. A gente não pode fechar os olhos para isso. Mas saber que existem coisas que já estão dentro da escola. Então, se a escola ela é fechada para inovação, mas ela tem caixa de papelão, olha, com caixa de papelão eu já fiz carrinho, já fiz ônibus, já fiz trânsito, já ensinei aula de trânsito comum, peguei os alunos, peguei várias caixas de papelão, fiz ônibus, vamos dizer, sinal vermelho, sinal verde. Então, tudo a gente consegue usar. Então, a inovação, ela é uma ideia muito bem aproveitada. Óbvio, quanto mais recurso você tiver, melhor, super top. Mas se a gente tem pouco recurso, a gente também consegue fazer uma educação super inovadora e mostrando para sua gestora, para sua diretora, para sua coordenadora: olha que legal eu fiz, poxa que legal, poxa, por que a gente não pode adotar isso, por que a gente não pode dar mais esse passo, entendeu? E tentar engajar essa galera para o time da inovação. Ludmila Barreto, a sala de aula não se reduz mais às 4 paredes daquela sala da escola. Com a tecnologia, todo lugar se torna uma sala de aula, mas ao mesmo tempo, também vivemos um tempo onde a tecnologia é vista como uma inimiga na sala de aula, quando o professor perde o controle da turma devido ao uso excessivo do celular. Qual o seu pensamento sobre isso, Doug Alvoroçado? Como trazer os alunos de volta para as paredes da sala, paredes, mas sem paredes? Ainda bem que você falou paredes, mas sem paredes, porque eu não quero trazer os alunos de volta para as 4 paredes, não. A melhor maneira, eu estava falando isso antes, é você trazer a tecnologia a seu favor. Óbvio, a gente não vamos fechar os olhos para os problemas. Existe um caráter dispersivo, sim, nas tecnologias, acontece com a gente, você tem que pagar uma conta. E quando você entra aqui, você joga um pouquinho de jogo, você dá uma olhada no WhatsApp, faz uma postagem no Facebook, dá uma olhadinha no Instagram, aí depois você vai fazer o que você quer. Porque a ferramenta é muito boa. Sim, e muito atrativa. Então, e atrativa. Então, em vez da gente brigar com o celular, dizer, não pode isso, não pode WhatsApp, não pode isso,
Por que não eu já deixar preparado, por exemplo, gente, eu vou preparar uma coisa aí, olha, o conteúdo da minha aula já chegou no seu WhatsApp, dá uma pesquisada aí na rede social, vamos trabalhar fração. Então vamos fazer uma pesquisa, olha aí as 10 últimas postagens no seu Facebook e dos seus amigos, vamos ver quantos falam de matemática, ou quantos não falam, vamos fazer frações sobre isso. Então, gente, é trazer essa informação, não é brigar com o Facebook, não é brigar com o WhatsApp, porque não vai dar certo, a gente vai perder. É uma disputa até injusta, né? Então, nós vamos perder. O legal é você trazer isso para a sua sala de aula. Olha, dá uma olhadinha no seu WhatsApp aí, entre uma conversa e outra, dá uma olhada no conteúdo que eu já preparei. E sempre combinar com o aluno. Gente, ó, nesse momento, guarda o celular que eu preciso falar uma coisa com vocês, beleza? Nesse momento, o celular está liberado para você pesquisar. Nesse momento, então, são acordos sala de aula. E sempre trazer propostas atrativas. Porque a gente quer, vamos usar o WhatsApp. Aí usar da mesma maneira que a gente usaria o quadro. Então isso não é atrativo, aí o aluno vai se dispersar no meio do caminho, porque o joguinho é muito mais interessante. Sim. Então eu posso já até propor um joguinho interessante. Porque, gente, ó, no intervalo da minha aula, você acabou a atividade, em vez de você jogar aquele joguinho que você quer jogar, joga esse, que baixa esse e joga, porque esse joguinho vai trazer conteúdo para a matéria. Então por que não? Já é uma estratégia. Certamente. A gente também vive hoje um momento, ainda bem que a gente vive isso, dos deficientes nas escolas. Sim. Né? E muito professor fica perdido de como... Porque como tem um sistema e uma mensagem que tem que ser dada de uma vez, entendida por todos como for entendida, né? Isso é um erro do atual sistema. Muitas vezes os deficientes não acompanham, né? Verdade. E é um problema, é um gargalo aí do sistema de ensino. Essa tua ideia, esse teu planejamento, eu acho que é fundamental para essas pessoas deficientes, né? Sim. Ó, eu sou apaixonado pela inclusão. Quem me conhece sabe que eu comecei meu trabalho na inclusão. Eu sou apaixonado, eu sou vidrado. O meu sonho é que a inclusão aconteça de fato, realmente, em todas as escolas, em todo o Brasil. Uhum. Mas a gente sabe que é um gargalo. Tem muitas pessoas que têm dificuldade, não têm preparo. A mesma coisa para as tecnologias. Não tem preparo para a tecnologia, também não tem preparo para receber um aluno surdo, um aluno cego. Como fazer? Então, como eu comecei a minha caminhada, Gustavo, eu recebi o aluno na sala de aula e ficava, meu Deus, como é que esse aluno aprende? Porque eu não estava preocupado em como eu ia ensinar, eu estava preocupado em como esse aluno ia aprender. Então, caramba, meu Deus, ele é cego. Como é que ele vai aprender? Meu Deus, se eu fizer assim, ele vai aprender. E eu conversando com ele, eu sempre trago muito isso. Nunca pense em nada sem perguntar para o aluno. Olha, isso aqui tá legal? Se eu fizer isso aqui, se eu for por esse caminho, tá bom para você? Porque o aluno ele vai trazer muita coisa. Professor, eu gosto mais assim, eu gosto mais assado. Então, você observando e conversando com o aluno, você percebe. Então você vai tentando, e você vai trazendo a tecnologia que vai suprindo essa necessidade. Eu tenho uma história que marcou a minha vida, que eu tinha que ensinar um aluno surdo, que não estava alfabetizado nem em português nem em Libras, e ele tinha que aprender sobre fotossíntese. Eu falei, fotossíntese? Olha, todo mundo sabe fotossíntese. E eu fui chegar para esse aluno e falei, fotossíntese, tentando explicar, fazendo teatro, fotossíntese e tal, não sei o que, ensinei lição em Libras. Aí o aluno perguntou o que era oxigênio. Aí eu falei, óbvio, o aluno vai aprender fotossíntese, porque ele sabe que é oxigênio que é gás carbônico. Expliquei o que é oxigênio. O aluno perguntou o que é ar. Aí eu falei, caramba, peraí, né? Aí eu fui perguntando, aí eu falei que o ar tá a troca de gases pela folha. O aluno perguntou o que era folha. Eu falei, pronto. Não, agora eu detectei. Esse aluno ele não está na fase de aprender isso. Ele tem que consolidar um conteúdo que está lá atrás. Então eu voltei muito lá atrás com esse aluno e fui trabalhar, dívida, né? E fui trabalhar as partes da planta. Tem a raiz do caule, a folha, a flor, pronto. Eu consegui aprender, beleza, vou dar um passo para frente. Olha, a folha tem uma substância aqui que pega o sol, não sei o que, troca, né? Cheguei na fotossíntese. De uma maneira bem simples que eu queria que esse aluno aprendesse. Cheguei lá, e isso usando o YouTube, usando figura, vídeo, teatro, sol, levava ele pra rua, olha, falava, sol, olha a planta como é verde, né? De todas as maneiras. Esse aluno foi passar pela prova. Um aluno que tirava 0 na prova, tirou 7. E os professores começaram a quicar. Não é possível, esse aluno assim... Não, pode testar você então. E os professores ficaram surpresos, por quê? Porque esse aluno de verdade aprendeu. Ele não ia aprender fotossíntese se ele não aprendesse o que estava lá atrás.
E óbvio, e as tecnologias não foram o fim, a inovação não foi o fim, foi o meio do processo. Ele precisava aprender conteúdos e a tecnologia foi fazendo o caminho para que o seu aluno chegasse lá. Aí eu fui vendo, isso aqui tá bom? Não, isso aqui... Gente, tem dia que não dá certo. E essa é uma excelente aprendizagem. O dia que dá tudo errado, você sai da sala de aula arrasado, mas você percebe, não é por esse caminho, já aprendi alguma coisa. Tem dia que é melhor, tem dia que não é tão bom, mas a gente vai para frente. O professor não desiste nunca. A gente tem dentro dessa questão das necessidades especiais, hoje nós temos muitas síndromes, né? Por vezes até difíceis de serem diagnosticadas. Verdade. E isso é um desafio diário, acho que nas escolas. Porque muitas vezes o pai e a mãe não sabem da dificuldade que o filho tem. E ele está imerso naquele universo e às vezes ele fica perdido. É mais um desafio para o professor. É mais um desafio, mas eu costumo dizer que o médico, a saúde, né, e a educação, elas são muito amigas, elas têm que se ajudar muito. Mas uma não pode depender da outra para viver. Então, porque eu já peguei aluno com laudo médico e disse assim, ó, esse aqui nunca vai andar, esse aqui nunca vai aprender a fazer xixi sozinho, né? E o aluno, através da educação, chegou lá. Então, elas são muito amigas, elas se respeitam, tem que trabalhar juntas, mas assim, não pegar o laudo médico vai definir tudo que eu vou fazer, não. O laudo é uma base para eu trabalhar. E o laudo do professor também é uma base para eu, como médico, como especialista, olhar e falar, não, isso aqui pode ser adequado assim, dessa maneira. Então, é muito legal, eu gosto muito quando surge esse aluno e a escola começa a se coçar, meu Deus, a gente tem que dar jeito nesse aluno, tem que fazer a conta. Isso é bom porque mostra que a escola não está adequada e para a escola estar adequada a gente precisa se mover mesmo. Esse é o caminho, gente, é por aí. Beleza, ó, a Alice Turíbio está participando. Inovação com meio de aprendizagem, esse é o melhor caminho sempre. A Cristiane está dizendo, adoro essa dispersão, aquilo que você estava falando, né? De trazer mesmo a criatividade para dentro da sala de aula. A Kátia Silva está falando aqui, ó, adaptar cada aluno à sua realidade de aprendizagem, ouvindo, visualizando, aquilo que a gente estava comentando. Os professores de todos precisam estar envolvidos. Como o Doug falou, muita coisa boa nas redes se especializando e nos mostrando como adaptarmos este novo mundo. Para comentar essa fala da Kátia, ela usou uma palavra que eu ainda não usei, todos. É trabalho para a escola, para eu quanto professor, mas é trabalho para a família, para a tia da cantina, para a galera da limpeza. Falo tia da cantina que eu tenho um amor a essa figura da tia da cantina, né? A gente tá vendo. Todo mundo da escola e as pessoas de fora da escola, os pais, os repórteres, os designers, têm que estar olhando para a inclusão e para a personalização como um todo. Poxa, se meu material atinge mais pessoas, poxa, que legal, né? A família é fundamental nesse processo. Eu queria falar assim a gente sabe, a gente está falando aqui um pouquinho de estrutura, e aí, infelizmente, na inovação, principalmente quando exige assim, recursos tecnológicos, tem que ter o recurso, não tem jeito. E a gente tem o ensino público e o ensino privado. Você atua nas duas frentes, né? Sim. Você vive ali as duas realidades. Dá para fazer esse ensino personalizado com poucos recursos, com muita criatividade. Com os recursos a gente sabe que se faz, né? O recurso é para aluno. Faz o que quiser, o céu é o limite. É verdade. Às vezes nem o céu é o limite. É verdade. Dá. Óbvio, a gente tem que falar a verdade. Quanto mais recursos, melhor. Mas recurso não necessariamente é dinheiro. Recurso é aquilo que você tem na mão. Se você tem caixa de papelão e lápis, usa isso a seu favor. As duas realidades são diferentes. Os sistemas são diferentes. O sistema público ele é um pouco mais duro de se trabalhar, ele cobra mais, mas eu conheço professores maravilhosos. Eu quero destacar um caso de São Paulo, do professor Rodrigo Ferrari Baglini, que está fazendo um trabalho maravilhoso com as turmas dele na escola pública. Se eu não me engano é Fundamental 2 ou médio. Rodrigo, você me perdoa que agora deu um branco. Os alunos, é um professor de geografia, e os alunos estão prototipando ferramentas para a solução dos desafios que eles estão pensando lá. E os alunos estão usando garrafa PET, lápis, computador, celular, aquilo que tem na mão. Então, óbvio,
existe diferença sim, mas e tem muita escola particular que tem muito recurso, que tem condições de ter recurso, mas também não faz. Eu destaco várias escolas particulares que também fazem um trabalho muito bom que eu conheço, mas assim, no ensino público existe possibilidade também, é bem legal. E para personalizar o ensino, gente, não se rendam a técnicas prontas. A técnica melhor é você ouvir a sua turma, ouvir o seu aluno e fazer um percurso com ele. Olha, até o final do ano, a gente tem que passar por esse percurso. Eu tenho que ensinar as afluentes do Rio Amazonas. Vou voltar nesse tópico, né? Então, que caminho eu vou fazer? Eu posso personalizar. Poxa, você aprende melhor dessa maneira? Vai por aqui. Você aprende melhor por isso aqui? E no final, eu posso sim usar uma prova mais estruturada. Porque as redes públicas têm provas mais estruturadas, né? Eu posso, por que não? Não estou dizendo que eu sou contra a prova, que eu sou contra o ensino mais tradicional, mais conservador. Eu gosto dele, eu sou a favor, eu sou oriundo do ensino tradicional. Mas é não ficar preso a ele. No final tem que ter prova? Tudo bem, eu não abro mão dela. Mas o meio pode ser de várias maneiras. Eu posso chegar a avaliar o meu aluno de várias maneiras nessa avaliação formativa que a gente conhece, até chegar lá e ele estar mais preparado e mais motivado a fazer aquela prova. Eu queria te perguntar de casos concretos. A gente aqui no início da live falou que a gente iria trazer casos concretos desse estudo personalizado. Provavelmente que você propôs aos seus alunos. E o que você pode trazer pra gente assim de sucesso e também talvez de derrota, por que não? Eu tenho várias histórias também que não deram certo, mas que me ensinaram muito. Olha, eu tive um aluno que era um caso assim apaixonante. Era um aluno que foi laudado como TGD, né? Agora o TA, transtorno do espectro autista. E era um aluno muito inteligente, tinha uma memória maravilhosa. O aluno tinha uma memória, ele via os programas do History Channel e ele decorava aquilo, decorava até as falas, ele tinha uma memória perfeita, mas ele tinha dificuldade em matemática. A matemática era mais difícil, o português era mais difícil, mas a história e a memória eram intactas. E intactas não, eram muito melhor do que a minha e de muitas pessoas. E esse aluno gostava de escrever, gostava de música, gostava de contar história. Então, para eu trabalhar, a gente tinha 2 acordos. O primeiro, olha, a gente vai usar também o que você tem prazer como prêmio. Poxa, vamos pegar um pouquinho desse conteúdo que ele é necessário, porque assim que a gente terminar ele, a gente vai chegar lá. E outra coisa, vamos trabalhar, ele estava inventando uma história, ele inventou um super-herói que era apaixonado por uma menina que tinha que salvar ela, beleza? Poxa, vamos escrever essa história? Vamos. E vamos colocar elementos da disciplina nela? Vamos colocar elementos de matemática? Vamos colocar elementos de português? Porque para você escrever você precisa aprender. Então vamos aprender como é que eu uso o tio, para você usar essa palavra. Vamos aprender como escreve essa palavra? Então você... E aí ele escrevia falando, né? Usava uma ferramenta de escrita de text to speech, de speech to text. Ele falava, a ferramenta escrevia, e ele via lá como se escrevia a ferramenta, e depois a gente treinava um pouquinho. Esse caso, para mim, foi um dos casos que eu mais vi assim, avanço com o aluno muito bom. Então, o aluno, eu fui pensando, ele tem que aprender português? Beleza, ele vai aprender, mas vamos por esse caminho aqui, que esse caminho vai dar mais certo. Eu tenho muitos casos com alunos surdos, que é a minha paixão, eu sou apaixonado por surdo. Eu tive uma aluna que ela precisava aprender sobre o conceito de bairro, vizinhança. Aí eu falei, isso para mim é mole. Vou levar a aluna para dar uma volta no quarteirão e vou ensinar para ela o que é e o que não é. Tenta tirar um aluno da escola para você ver a confusão que é. Quase me bateram, quase me lincharam na escola. Tem autorização do pai. E aí o que eu fiz? Eu trouxe as ferramentas tecnológicas para ela. Trouxe um Google Maps, trouxe aquele que a gente, o Street View. Então vamos passeando para a escola. Olha aqui está a escola, olha aqui está a sua casa, vamos ver, vamos passeando. O que é isso aqui? Isso aqui é a casa do fulano, essa aqui é a padaria. Então da escola para a tua casa, passou pela padaria, passou pela rua tal, beleza. Aí uma aluna que não sabia ler, não sabia escrever, também tirou um monotão na prova de geografia. Aí, como é que vai? Pode, gente. É só eu sei, gente, o que é bairro? Essa definição é muito refinada para aquela aluna. Aquela aluna não ia conseguir chegar. Mas, dessa maneira, a aluna entendeu o que é um bairro, o que é uma vizinhança, o que é um país, o que é uma cidade. Então eu fui só por um caminho que as tecnologias me ajudaram muito. Esses são 2 casos, assim, para não tomar muito tempo, que para mim foram um sucesso. Tem muito caso que deu errado também, gente, depois a gente divide isso. Coisa assim que a gente tentou, não deu certo, mas também me ajudou. Não, e os erros também faz aprender, né? Principalmente pro professor. Certamente, certamente.
Bom, se você ficou interessado nesse assunto, o Doug Alvoroçado vai estar falando dele na Bet Educar, no próximo dia 8 de maio, não é isso? 8 de maio, às 4 horas da tarde. Isso, no dia 8 de maio, às 16 horas, às 4 da tarde, ele vai estar trazendo a palestra dele nesse evento, que é em São Paulo, né? São Paulo. E aí a palestra dele é um fórum, né? Palestra não, é um fórum, né? Vamos falar de uma forma mais... que na verdade é mais um bate-papo, né? Um bate-papo, não vai ser nada naquele formato quadradão, assim. Vai ser um bate-papo, a gente vai conversar, trazer ideias, trazer inovações, novidades que podem ser usadas, e a gente vai estar dialogando e aprendendo bastante. E você vai fazer com o Fábio Zygmunt. O sobrenome é mais difícil de falar, mas é com o Fábio, e vai ser um prazerzão dialogar com ele, aprender muito com ele, que ele tem muito para ensinar também, e eu espero todo mundo lá na Bet Educar, no congresso, para a gente aprender bastante junto. Para a gente finalizar, a pergunta do fórum é: personalização, individualismo ou inclusão? Você tem essa resposta? Então, para mim a personalização, ela é inclusão. E inclusão não fala só de eficiência, inclusão para todo mundo. Individualismo é uma palavra muito dura. Acho que todos os ismos são muito duros. Então, a personalização, ela não é para tratar, para isolar a pessoa. A personalização é para fazer, você tem um caminho, ela tem um caminho, eu tenho um caminho, mas todos nós juntos vamos alcançar juntos os nossos objetivos. Não é para isolar, mas é para agregar. Mas cada um vai dar o seu passo, vai caminhar no seu ritmo. Eu, por exemplo, eu tenho uma deficiência, não sei andar de bicicleta, não aprendi, não consegui aprender. Então você anda de bicicleta, você vai de repente mais rápido que eu, mas eu também vou no meu caminho. Vou chegar um pouco mais devagar? Vou, mas eu vou chegar lá também. Então de repente, eu também não tenho carteira, não tirei carteira ainda, gente. Olha, sou super deficiente, hein? Então eu vou andando, mas eu chego lá. Pois é, o meu problema já é a matemática. Ah, não, matemática não. Agora a gente troca. Então pronto. Porque a matemática pra mim tem que... E a gente troca. O ensino tinha que ser muito personalizado, Doug, porque foi muito difícil. Mas eu sobrevivi. Sobrevivemos todos, ó. Eu sobrevivi sem aprender a andar de bicicleta, olha, coisa mais fácil que essa. Matemática pra mim era mais fácil. Eu conheço muitas pessoas que não sabem andar de bicicleta. Muitas pessoas. Vamos fazer um grupo no WhatsApp, pois pra se ajudar. O grupo do WhatsApp aí. As pessoas acham que é incomum, mas não é não, tem muita gente que não sabe. Bom, então é isso, Doug, obrigado pela tua vinda. Obrigado, prazer todo Acho que foi ótimo, a gente esclareceu aí a dúvida de muita gente, falou de um assunto que é muito atual e muito importante, né? Essas mudanças do ensino são fundamentais, e trazendo aí o teu fórum no Bet Educar, no dia 8 de maio, que certamente vai ter muita gente assistindo lá. Obrigado, foi um prazerzão, foi um prazerzão, galera do Nova Eduque. Estou à disposição, podem me contactar em todas as redes sociais, a gente troca figurinha e vejo todo mundo lá no Bet Educar, que a gente vai ser muito bom. Gente, mais notícias sobre inovação em educação, acesse o site do Inova Eduque. Fique atento também aqui no nosso Facebook. Até a próxima!